A liberdade do Evangelho é associada à mensagem de Jesus Cristo e aos ensinos do apóstolo Paulo, particularmente em suas cartas. Ela pode ser compreendida em várias dimensões, refletindo a liberdade espiritual e a liberdade em relação à lei. A liberdade do Evangelho, primeiramente, diz respeito à liberdade espiritual que Cristo oferece aos seres humanos. A Bíblia ensina que, antes de Cristo, as pessoas eram aprisionadas ao pecado e à morte, sem capacidade de alcançar a salvação por seus próprios méritos. Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, liberta os crentes do pecado e da separação de Deus, oferecendo-lhes uma nova vida. Outro aspecto importante da liberdade do Evangelho está relacionada à relação dos crentes com a lei mosaica e a lei do Antigo Testamento. A lei foi dada a Israel para orientar a vida moral e religiosa do povo, mas ela também expõe a humanidade à sua incapacidade de cumprir perfeitamente as disposições divinas. O Evangelho, por sua vez, oferece liberdade do fardo da lei. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, uma alegria estar de volta. Estamos iniciando a lição 2 do primeiro trimestre de 2025 das lições bíblicas CPAD da Escola Bíblica Dominical. Essa lição que tem o tema Somos Cristãos. E é importante ressaltar que somos cristãos atualmente, porque nós temos visto um sincretismo religioso dentro do meio pentecostal, e com o surgimento do neopentecostalismo principalmente. Então devemos ressaltar a importância de sermos cristãos. Cristãos que primeiramente foram chamados de cristãos em Antioquia. Olha só, então a partir daí, pela conduta diferenciada, e obviamente que os cristãos do primeiro século eram inclusive chamados de seita, e eles não poderiam ser chamados de seita porque a seita ela sai de dentro de algo ou de uma religião já existente. Então o cristianismo ele não sai do judaísmo, não é uma ramificação do judaísmo. O cristianismo é uma nova religião. O cristianismo vem através da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, onde ele estabelece a igreja. E a igreja surge através de Jesus Cristo, e é por isso que somos cristãos. Então, o judaísmo ficou para trás, nós vamos falar bastante sobre o judaísmo hoje, mas entre outras seitas também, que utilizam termos e até textos bíblicos fora de contexto para trazer heresias para dentro da igreja. E nós estamos sendo convocados neste trimestre a batalhar pela fé, que é a apologética. O texto áureo da lição 2 ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, que nós lemos no texto áureo. Atos capítulo 15, que vai falar sobre as questões acerca do rito mosaico, e onde vai haver a assembleia da igreja, o primeiro concílio da igreja primitiva, onde começa uma das discussões é a circuncisão. E dentro do concílio isso vai ser estabelecido como não obrigatório à igreja. A própria verdade prática vai falar: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Regras e ritos não é aquilo que nos leva a Deus. A própria palavra em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não posso fazer nada para me salvar. Nós somos salvos pela graça, é um favor, é um presente de Deus para nós.
E o cristianismo, ele traduz essa essência, que é o evangelho, as boas novas de salvação, onde somos alcançados imerecidamente por Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai declarar que as nossas ações de justiça são como trapos de imundícia, Isaías 64:6. Então nós não podemos fazer nada. As nossas ações, ritos, qualquer coisa que fizemos, não nos garante a salvação. A nossa salvação é um presente de Deus, é a graça através de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos essa graça, esse presente, somos alcançados pelo Senhor. Esse é o Evangelho das Boas Novas. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9 e o versículo 14. Esta leitura, ela traduz um direcionamento do apóstolo Paulo aos Gálatas. Primeiro, quem eram os Gálatas? A igreja na região da Galácia, que tinha igrejas em Antioquia da Psídia, Icônia, Listra, Derbe, onde o próprio apóstolo Paulo e Barnabé evangelizaram em sua primeira viagem missionária, onde o apóstolo Paulo tomou conhecimento que muitos mestres judaicos estavam inquietando os novos convertidos, pondo-lhes a circuncisão, um jugo da lei mosaica, obviamente o Antigo Testamento, que era um requisito, né, da lei judaica, e esses mestres judaizantes estavam impondo a circuncisão aos novos cristãos ali da região da Galácia. E Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas para combater exatamente esses, entre aspas, mestres, ou falsos mestres, né? Olha só, o combate, a defesa da fé verdadeira, ele vai escrever aos Gálatas, isso há 14 anos após a sua conversão, a própria leitura em que nós vamos dar uma olhada aí, a leitura bíblica em classe traz essa referência. É importante entendermos que esta carta de Paulo aos Gálatas, ela vem antes do concílio que nós acabamos de citar, de Atos capítulo 15, então, que foi no ano 45 ali depois de Cristo. Então Paulo escreve aos Gálatas para combater esta, eu diria, heresia, vamos dizer assim, judaica dentro da igreja primitiva, antes do concílio que, sim, claro, determinou que o cristão, os novos crentes, não precisavam se circuncidar. Então, a gente consegue ter a ideia de que alguns estudiosos vão dizer, inclusive, que o livro aos Gálatas é o primeiro escrito do apóstolo Paulo, onde Paulo ele vai escrever para declarar cabalmente que a circuncisão não tem nada a ver com a graça. Essa leitura bíblica em classe que reverbera exatamente no primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante. Olha só, devemos combater o judaísmo dentro da igreja. O judaísmo é uma religião, cristianismo é outra. Quando há uma ligação, isso é o sincretismo religioso antibíblico. Devemos combater. E dentro do tópico primeiro, exatamente o item 1, vai falar sobre subindo outra vez a Jerusalém, vai reforçar exatamente o que a gente já acabou de falar, né? Que Paulo ele sobe a Jerusalém, 14 anos após a sua conversão, e leva juntamente com ele Barnabé para... E aí a leitura vai dizer, né, em revelação, não sendo uma convocação, como mais à frente no tempo, vamos dizer assim, através do concílio, ele vai a Jerusalém para combater essa tendência judaizante da igreja primitiva. Obviamente que Paulo vai dizer que é sobre o crescimento da igreja, trazer um relatório sobre o crescimento da igreja, mas também contrapor esse crescimento dessa heresia no meio da igreja primitiva. O objetivo da reunião vai nos trazer e falar, né, na lição. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, é aquilo que nós já estamos falando, mas foi uma reunião para tratar sobre o bom andamento da obra, ou como a obra estava
sendo introduzida aos gentios. E aí Paulo aproveita, junto com Barnabé, para falar sobre a heresia da circuncisão, o judaizante tentando entrar dentro do cristianismo, dentro da igreja. O item 3, ele vai dizer sobre Tito, né? Que Tito também foi, juntamente com Paulo e Barnabé, nessa reunião com os judeus, e a própria lição vai dizer que era um risco que acontecia, porque Tito não era circuncidado. Timóteo foi circuncidado, mas Timóteo era judeu, a sua mãe era judia. Então, Timóteo ele foi circuncidado, Tito não foi circuncidado. Então, tanto Paulo e Barnabé levam Tito também a esta reunião e corre-se, como a própria leitura vai dizer, né, a própria revista vai dizer, corria um certo risco, porque os judaizantes infiltrados aí na igreja primitiva, e isso é antes do concílio, é bom reforçar isso, estavam exigindo a circuncisão. Agora, no tópico 2, vai falar a tendência judaizante no início da igreja, e o item 1 vai falar sobre o espanto de Paulo, né? Ele, quando volta da sua reunião em Jerusalém, Paulo fica sabendo que os irmãos da Galácia, região da Galácia, né, os Gálatas, eles estavam sendo pressionados à questão da circuncisão, e muitos deles estavam abandonando a fé em Cristo Jesus por conta desse peso que estava sendo colocado sobre eles. Agora, quem eram esses, entre aspas, judaizantes, né? A própria palavra, a lição não deixa claro quem eram, mas eram judeus que saíram, inclusive, sem autorização de Jerusalém, de Israel, e foram levar esse jugo aos irmãos da região, aos Gálatas, trazendo um ensino contrário aos gentios da observância da lei, a obrigatoriedade de cumprir a lei, né, como fator fundamental da salvação, o que vai totalmente contra o que a palavra do Senhor nos ensina, inclusive, né, que a salvação ela não depende das nossas ações. E no próprio capítulo 1, lá no versículo 8, Paulo vai dizer que ainda que um anjo viesse trazer um outro evangelho. Então, quando nós vemos que os judaizantes estão trazendo este jugo de servidão, de algo diferente do que as escrituras sagradas nos ensinam, Paulo vai dizer, né, pode ser um anjo, traga um novo evangelho, ou anuncie um outro evangelho além do que ele próprio, as escrituras para nós têm anunciado, esse seja anátema. E anátema significa maldito, alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição, e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Olha só o que é o significado de anátema. Ou seja, esses judaizantes se incluíam dentro desse termo, anátema. E a própria leitura, a lição, vai nos trazer no item 3 do tópico 2, que o próprio Paulo, Barnabé e Tito enfrentaram muita resistência, porque dentro dessa reunião, e a lição vai dizer que apenas Tiago, Pedro e João estavam reunidos juntamente com eles, e estes judaizantes adentraram a reunião, se infiltraram na reunião, querendo impor os ritos judaicos dentro do cristianismo. Então, resumindo o que falamos até agora, o tópico 1 vai falar sobre a reunião de Paulo com Barnabé e Tito com os irmãos em Jerusalém para tratar do assunto que estava a igreja sofrendo esse ataque dos judaizantes. O tópico 2 ele vai falar sobre
o espanto de Paulo ao ficar sabendo que as igrejas da Galácia estavam recebendo esses judaizantes, eles estavam ensinando este outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro da graça, da salvação pela fé em Cristo Jesus, e ele escreve a carta aos Gálatas através deste conhecimento dessas ações dos judaizantes dentro da igreja. E o tópico 3 vai falar sobre a tendência judaizante de hoje, né? O item 1 vai falar sobre o mesmo evangelho. Então, ele traz uma referência de Paulo e Pedro, que Paulo foi chamado a pregar aos gentios, Pedro chamado a pregar aos judeus. Mas o mesmo evangelho, não há diferença. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 12, portanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem diferença. Este é o evangelho da graça, que vem através, ou mediante a fé, em Jesus Cristo, e aí somos alcançados pela graça do Senhor. Não há rito nenhum que eu possa fazer para ser alcançado pela graça. Mas, aí o tópico vai dizer, né, a tendência judaizante, ela parece que vem se aflorando novamente. E nós entramos no tema da lição desse trimestre, combatendo as heresias que se apresentam com uma nova aparência. E o próprio item 2 do tópico 3 vai falar sobre o perigo da doutrina judaizante. Na lição vai dizer que a primeira é a ameaça à liberdade cristã. Se nós olharmos o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A igreja brasileira voltando-se muito ao jugo da servidão, trazendo de volta ritos judaicos. A Arca da Aliança dentro das igrejas, o kippá, muitos líderes, pastores usando o kippá, o chifre de carneiro, o talit, entre outros. A própria lição, e aí já entrando no item 3, vai falar alguns desses itens usados dentro da igreja cristã. Ou seja, simbolismos judaicos, ações judaicas, daqui a pouco estão falando até em circuncisão. E quando continuamos a leitura de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 4, vai dizer: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quando eu quero ser justificado pela lei, eu estou caindo da graça. Eu estou indo contra a graça, indo contra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso é um pecado muito grave. Eu estou dizendo que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não é válido. Não é válido para a minha salvação. A salvação, ela é completa em Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, e nada invalida isso. E quando nós tentamos trazer os ritos do judaísmo para dentro da justificação, e parece até bonito usar um material desse dentro da liturgia da igreja, parece até bonito, mas nós estamos invalidando, e isso é muito sério, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, parece que as pessoas não leem o Evangelho. Quando nós vamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, o verdadeiro, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, se as pessoas querem guardar a lei, os 10 mandamentos, mais os 613 preceitos, ele tem que guardar isso na sua
completude, no total. E se ele tropeçar em um só, ele tropeça em todos. Olha só. Não há condição. A lei ela foi dada, como já foi dito na lição 1, para nos dizer que nós somos incompetentes em simples 10 mandamentos. E aí vou usar a figura de Jesus, quando ele vai dizer, atire a primeira pedra, né, no assunto daquela mulher pega em ato de adultério. Jesus vai dizer, atire a primeira pedra quem pecado não tiver. Quem nunca pecou, quem nunca tropeça. Nós tropeçamos, carecemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do seu favor. Quem somos nós? Chegando ao final dessa lição, a gente vê que a importância da apologética, né? A defesa lógica e a defesa racional da fé. E que nós devemos estar preparados, porque eu entendo que cada um de vocês ou vivem num contexto onde se tenta introduzir algo judaizante dentro da igreja, ou conhecem alguma igreja que está introduzindo algo judaizante, ou até saiu de alguma igreja nesse sentido, mas é importante nós batalharmos pela fé, nós lutarmos contra, estarmos preparados para lutar contra isso, assim como Paulo lutou, assim como Barnabé e os demais irmãos. Nós, nesta era, devemos lutar para que o verdadeiro evangelho, o evangelho da liberdade, esteja aflorado em cada coração. Deus abençoe a sua vida. O que eu peço nesta hora é que você compartilhe essa lição, as lições. Nós estamos nos aprofundando na apologética, a defesa da fé, e ao longo do trimestre eu estarei trazendo alguns livros para que você venha também se aprofundar nesse tema, né, trazendo alguns autores, alguns escritos da nossa época, alguns professores, escritores importantes para se aprofundar nesse tema. Peço para você deixar um like, para você comentar no vídeo o que você achou da aula, qual dúvida talvez, para nós também discutirmos na próxima lição. Para você compartilhar esse vídeo, nós estamos fazendo esse trabalho e é importante. Quanta coisa tem na internet de erros, tanta coisa terrível. Então, valorize a palavra do Senhor, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ajude o nosso trabalho. É simples, mas é de muito coração que nós fazemos isso. Dá um certo trabalho, obviamente, para a edição e as demais coisas, mas o Senhor tem nos abençoado. Eu tenho certeza que essa palavra chegue a ti. Nós não lemos a revista em si, porque a revista, nós entendemos, ela tem que ser lida e praticada na sua igreja local. E repito, é importante você ser o multiplicador da escola bíblica dominical, esta ferramenta importante para o crescimento da igreja. Vivemos tempos trabalhosos e o ensino da palavra do Senhor é necessário nesses últimos tempos para não sermos enganados, para não sermos engodados por falsos mestres. Então, se não tem escola dominical na sua igreja, converse com o seu pastor, se coloque à disposição. Na medida do possível, nós podemos te ajudar, e esse é um vídeo que vai nesse sentido, tá bom? Deus abençoe a sua vida, nos vemos na lição 3, e que a graça, o amor e o poder de Deus seja sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.